O povo judeu estava escravizado no Egito. Desceram para o Egito, fome mundial. José já havia sido vendido como escravo, Yosef. Ele se transforma no vice-rei. Ele aconselha o faraó a armazenar comida nas vacas gordas, porque quando as vacas magras chegarem, o Egito tem comida, pode vender e se transforma numa potência mundial. Morre toda aquela geração e o faraó fica com medo, porque o povo judeu começou a crescer muito. Começaram a ocupar espaços importantes. E o faraó foi pressionado pelos seus conselheiros. Eles estão crescendo, vai acontecer uma guerra, eles vão se juntar com os nossos inimigos, vão nos exterminar daqui, vamos escravizá-los. Faraó fica em dúvida, como é que eu vou escravizar o povo que me ajudou? Como é que eu vou escravizar o povo de José que salvou o Egito e transformou o Egito numa potência mundial? Moisés, Moshe, não foi o nome que a sua mãe lhe deu. Não. Quem deu o nome para ele de Moshe? Foi a filha do faraó. O povo judeu estava escravizado no Egito. Desceram para o Egito, fome mundial. José já havia sido vendido como escravo, Yosef. Ele se transforma no vice-rei. Ele aconselha o faraó a armazenar comida nas vacas gordas, porque quando as vacas magras chegarem, o Egito tem comida, pode vender e se transforma numa potência mundial. Moisés morreu, morre os irmãos, morre toda aquela geração, e o faraó fica com medo. Porque ele está sendo pressionado. O próprio faraó, depois que José morreu, e os irmãos morreram, ele fica preocupado, ele estava sendo pressionado porque o povo judeu começou a crescer muito. Começou a crescer. Desobedeceram o conselho de Jacó de não sair daquela região de Goshen, começaram a sair, ficaram preocupados. Nós precisamos sair para sermos amigos dos Mitzrim, dos egípcios, porque a escravidão vai vir, eles sabiam isso, era uma tradição desde Abraão, que vai chegar o momento da escravidão. Mas para ela ser de uma forma mais leve, é melhor a gente ser amigo dos Mitzrim, dos egípcios. Eles saem e aí o que era para ser uma geração que iria agradar, acabou desagradando. Por quê? Começaram a crescer de tal maneira, começaram a ocupar espaços importantes. E o faraó foi pressionado pelos seus conselheiros. Eles estão crescendo, vai acontecer uma guerra, eles vão se juntar com os nossos inimigos, vão nos exterminar daqui, vamos escravizá-los. Faraó fica em dúvida, como é que eu vou escravizar o povo que me ajudou? Complicado. Como é que eu vou escravizar o povo de José que salvou o Egito e transformou o Egito numa potência mundial? Então ele se recusa. Assim fala o Midrash, que é a parte oral que interpreta as escrituras sagradas. Se recusou. Tá bom, você se recusa, você não é mais rei. Impeachment. O primeiro impeachment da história foi nesse momento, ele não é mais rei. Ele ficou uma semana fora do trono, saiu, voltou de joelhos. Eu faço o que vocês quiserem, mas me devolvam o poder, a coroa. Olha só a corrupção, o que ela faz com o ser humano. Você sabe que é errado. Você sabe que é antiético escravizar um povo que colaborou, que contribuiu, que ajudou o Egito a chegar onde chegou, mas a minha busca desenfreada pelo poder, pelo prestígio, pelo kavod, pelas honrarias, glória, honra. A glória e a honra, eu vou escravizar. Mas como é que eu vou escravizar? Eles são milhões de pessoas que estão bem aqui no Egito. E é aí que entra a beleza do hebraico. Porque está escrito que eles escravizaram o povo judeu be'avodat parer. O que é avodat parer? Um trabalho que destroça a alma. Só que a Kabbalah interpreta a palavra parer, pé, que é boca, rach, mole. Qual foi a estratégia de Faraó? Boca mole. Primeiro político. Boca mole. Ele saiu pelas ruas, vamos construir o Egito juntos. E ele remunerava eles pelas construções. Só que automaticamente anotava também quanto cada um conseguia produzir, quanto cada um conseguia render. E aos poucos ele foi diminuindo a remuneração. E quando o povo de Israel se deu conta, ele foi saindo de cena. Quando o povo de Israel se deu conta, Avadimainu, escravos somos do faraó do Egito. E ele escravizou. Se canta no Pessah. A gente canta essa passagem quando a gente relata o êxodo do Egito no Ceder de Pessah, na noite da Páscoa judaica. Mas olha só como o ser humano se corrompe. Só que no meio dessa escravidão, o faraó decreta que todo menino tem que ser jogado no rio Nilo. Morto. Por quê? Porque os seus astrólogos, magos, bruxos, falaram para o faraó:
vai nascer um menino que vai salvar os hebreus, vai salvar os judeus da escravidão. Então o que ele fez? Decretou que todo menino seja arremessado no rio Nilo. O que a mãe de Moisés fez, como ele nasceu prematuramente, milagrosamente ele nasceu com 6 meses. Então ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Joquebed. Exatamente, Yocheved. E ela, depois de 3 meses, não podia escondê-lo mais. Ela colocou ele na teivá, colocou ele na cestinha, e Miriam, que é a irmã dele, ficou olhando de longe, rezando, não é? Essa palavra cesta também é a palavra arca, né? A palavra da arca de Noé. Exato, a mesma palavra da arca. Isso, em Gênesis 6. E rezando para que ninguém o encontre. Imagina a frustração de Miriam quando ela escuta um barulho de carruagem. Quem estava chegando? Não era um egípcio comum. A filha. A filha do tirano está chegando, vai ver um neném judeu na cestinha, o que ela vai fazer? Vai dar um caldo na criança e vai matar ele imediatamente. Mas olha só, é uma frustração, talvez Miriam rezando naquele momento. Deus, que nenhum egípcio apareça, de repente ela vê a filha do faraó se aproximando, mas Deus, você não está escutando as minhas rezas? Mas daqui temos uma lição valiosíssima, porque Deus escutou as rezas de Miriam, mas ele sabia que para Moisés, naquele momento, a melhor coisa que poderia acontecer na vida dele era batear a filha de faraó ou encontrá-lo, porque ela estava revoltada com as ações do pai. E diz a mística judaica que ela estava indo no rio Nilo fazer o quê? Se banhar com águas puras do rio, águas da mikve, para se converter ao judaísmo. Então, quando ela vê Moshe, ela quer salvar aquela criança. E ela traz ele para o palácio. E adota aquela criança como seu próprio filho. Está escrito que Moshe vem de Minamai Meshitiu. Tirado da água. Tirado da água. Tirado da água. É um nome que a filha do faraó deu para ele. O nome que a mãe dele, biológica, deu para ele não foi utilizado na Torá. Deus não usou esse nome para falar com ele. Ecutiel, Túvia, tem vários nomes. Mas sim o nome da moça, princesa, que arriscou a própria vida para salvá-lo. A mãe que criou. Não é a mãe biológica, é a mãe que criou, que deu carinho, que deu condições, que deu dignidade para ele se transformar o grande líder que ele se transformou. Mas vejam só, Moshe, Minamai Meshitiu, eu tirei ele das águas. Devia ser Mashui. No passado, Moshe vem uma linguagem no hebraico futurista, né? Tirado. Que no futuro... Que vai ser tirado. Que vai ser tirado. Aqui tem uma mensagem fortíssima. O nome em hebraico traça a personalidade. Então ela já enxergou nele Moshe, ele vai ser no futuro um Moshia, um salvador. Coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Já no nome, ela já planta, ela já consegue desenhar parte da personalidade grandiosa de Moshe.